efetivo. Então, vamos a um exemplo. Ó. Qual das taxas a seguir é a melhor caso você esteja pensando em abrir uma caderneta de poupança? Então, vamos pensar. O Banco A, ele fornece 15% ao ano capitalizado diariamente. Então, essa é uma taxa nominal, porque ó, o período aqui da taxa difere do período de capitalização. Ou é melhor no Banco B, que tem uma taxa de 15,5% ao ano capitalizado trimestralmente ou 16% ao ano capitalizado anualmente. Notem que aqui, ó, 16% ao ano capitalizado anualmente, eu já tenho uma taxa efetiva. Tá? Então, com essa eu não vou precisar fazer cálculos, eu vou transformar as demais em taxa efetiva para poder comparar as alternativas. Então, o primeiro passo, calcular as taxas efetivas anuais equivalentes. Então, ó, a taxa efetiva anual do Banco A vai ser igual a 0,15 dividido por 360, porque a capitalização ela é diária, então no ano eu vou utilizar o ano comercial com 360 dias. Então eu vou dividir por 360 e elevar essa somatória a 360 e subtrair o número 1. Então para o Banco A eu tenho que a taxa efetiva ao ano, correspondente àquela taxa nominal de 15% ao ano capitalizado diariamente, é de 16,18% ao ano. Vou fazer o mesmo cálculo para o Banco B, que é 15,5% capitalizado trimestralmente, eu tenho 4 trimestres. Então, eu vou elevar a 4 e dividir por 4, eu chego a uma taxa de 16,42% ao ano. E a outra taxa, que já era uma taxa efetiva, mas se a gente substituir na equação, a gente chega nesse mesmo resultado, 0,16 dividido por 1, que é uma única capitalização ao ano, elevado a 1 menos 1. Então, a gente chega aos 16% ao ano. Agora, ó, comparando as taxas, aquele banco que me oferece a maior taxa efetiva, no caso de uma aplicação, é a melhor solução. Então, eu optaria pelo Banco B, porque vai render mais o meu dinheiro. Se a gente estivesse analisando, ao invés de uma aplicação, um empréstimo, a gente optaria por a menor taxa. Então, eu optaria pelo Banco C, no caso, se fosse um empréstimo. Então, para a aplicação, eu opto pela maior taxa, porque terá um maior rendimento. Para empréstimo, eu opto pela menor taxa efetiva, porque terá uma menor incidência de juros. E fato. A frequência das capitalizações de uma taxa nominal afeta o montante de uma aplicação. Quanto maior a frequência, maior será o montante final e maior será também a taxa efetiva ganha ou paga na operação. Então, quanto mais a quantidade de capitalizações que a gente tem, maior será o montante final e maior será a taxa efetiva ganha ou paga na operação. Então, aqui a gente pode ver isso, ó. Vamos considerar um valor aplicado de 100 unidades monetárias, uma taxa nominal de 10% ao ano aplicado durante 2 anos. Então, aqui, ó, vamos considerar a capitalização anual uma vez ao ano, a capitalização semestral, quando a gente capitaliza 2 vezes ao ano, a mensal, capitalização de 12 vezes ao ano e a diária, capitalização de 360 vezes ao ano. Então, aqui, ó, se a gente substituir nessa nossa equação, nós temos os seguintes montantes apresentados aqui na sequência. Tá? E aqui, ó, a taxa efetiva, se a gente calcular a taxa efetiva, nós vamos verificar que quanto maior o número de capitalizações, maior é a taxa efetiva. Consequentemente, maior também será o montante. Então, ó, a capitalização diária foi o que retornou um maior montante durante o período de 2 anos que foi aplicado aqui, tá bom?
E aí temos também a equivalência entre as taxas de juros. Então, duas taxas são ditas equivalentes quando incidindo sobre o mesmo capital durante o mesmo período de tempo, produzem montantes iguais pelo regime de capitalização de juros compostos. Então, aqui, ó, para eu fazer a equivalência de taxas, eu vou 1 mais a taxa ao ano é igual a 1 mais a taxa ao semestre dividido, elevado a 2. Por que elevado a 2? Porque, ó, em um ano, eu sempre estou comparando aqui com a taxa anual. Em um ano, eu tenho 2 semestres. Então, a minha taxa semestral equivalente à minha taxa anual vai ser igual a 1 mais a taxa anual igual a 1 mais a taxa semestral elevado ao quadrado. Se eu quiser fazer a taxa trimestral equivalente à minha taxa anual, então eu vou fazer 1 mais a taxa anual igual a 1 mais a taxa semestral elevado à quarta. Se eu quiser a minha equivalente mensal a uma taxa anual, 1 mais I ao ano vai ser igual a 1 mais a taxa mensal elevado a 12. Se eu quiser a equivalente diária a uma taxa anual, 1 mais a taxa anual elevado a 360. Então, se eu comparar com o ano, eu sempre vou elevar a quantidade de períodos que cabe no ano para eu fazer a taxa equivalente. E aqui, por exemplo, se eu quiser comparar a taxa semestral com a taxa trimestral, então eu vou fazer 1 mais a taxa ao semestre igual a quantos trimestres eu tenho em um semestre? Eu tenho 2. Então, igual 1 mais a taxa trimestral elevado ao quadrado. E assim por diante. E em relação à taxa de juros aparente e taxa de juros real. A taxa aparente é a que vigora nas operações correntes. Então, se você vai fazer uma aplicação, ele fala que a taxa de juros é de 10% ao ano. Essa é a taxa aparente. A taxa real, ela é calculada depois que se tira os juros dessa taxa aparente, ou depois que se tiram os efeitos inflacionários da taxa aparente, porque a gente tem a inflação período a período. Então, como que a gente faz para calcular a taxa que realmente aconteceu? Então, vamos supor assim, ó, que eu falo que os juros da poupança rendem 0,5% ao mês. Só que, na verdade, ele não está rendendo esse valor, porque eu preciso tirar a inflação desse período. Então, ó, 1 mais a taxa de juros, que é a taxa aparente que nos informa nas operações financeiras, será igual a 1 mais a taxa real vezes 1 mais a inflação. Então, dessa maneira, a gente consegue calcular o quanto foi que realmente rendeu aquele dinheiro, seja em termos de rendimento ou em termos de juros. Então, o exemplo, ó, o custo real de um empréstimo contratado a uma taxa efetiva aparente de 20%, considerando uma inflação para o mesmo período de 15%, é. Então, ó, 1 sobre a taxa real vai ser igual a 1 mais a taxa aparente dividido por 1 mais a inflação menos 1. Então, 1,20 dividido por 1,15 menos 1. Então, aqui nós teremos que a taxa real foi de 0,043478. Se a gente multiplicar por 100 para termos em porcentagem, nós vamos verificar que o que realmente rendeu foi 4,35%. Por quê? Porque desses 20%, 15% era em relação à inflação, tá? Então, não é só simplesmente eu tirar de 20% os 15% e vou ter um rendimento de 5%. Não é assim, porque nós estamos falando de juros compostos. Então, para se fazer uma taxa equivalente, nós precisamos utilizar essa equação. Por hoje é só e até a próxima.